As informações que vou compartilhar esta noite vêm do próprio Vaticano e de uma das 13 pessoas que foram acusadas e intimadas. Na verdade, essa pessoa se apresentou e forneceu informações. Isso levou ao que vamos falar hoje, então está vindo deles só para deixar isso claro. E também de uma das nossas fontes, meu associado José, que atua como meu segurança. Ele confirmou algumas dessas coisas por meio de seu próprio contato na comunidade de inteligência. Então deixe-me resumir para as pessoas que podem ser novas no programa. O Tribunal Internacional da Commonwealth iniciou outro caso que começou em 1º de setembro e nomeou o atual Papa e outras 12 pessoas, incluindo o chefe da OTAN, Mark Rutte. O ex-presidente dos Países Baixos, Donald Trump, e seu associado com Epstein e o cardeal Dolan, além de vários cardeais de alto escalão na Igreja Católica. Todos receberam intimação na última segunda-feira. Então isso foi em 8 de setembro, 2 dias depois, menos de 2 dias depois disso, Charlie Kirk é morto, na manhã seguinte. Logo depois disso, o tribunal recebeu uma comunicação de um dos 13, Eles não estão dizendo quem foi, então são esses. Uma das pessoas intimadas deve comparecer na próxima segunda-feira, dia 15, ao tribunal. E como eles foram acusados de participar desses cultos sacrificiais do nono círculo, você sabe, em todo o mundo e de outros crimes associados. Essa pessoa que se apresentou, e eles não identificaram quem é por questões de segurança, mas essa pessoa tentou fazer um acordo. Ele quer imunidade contra processos e nomeará outras pessoas. Isso já é muito positivo, pois não ocorreu antes, quando Ratzinger foi julgado. Na época, eles se fecharam rapidamente. Agora, as fileiras estão se desfazendo mais. Acho que isso mostra o quanto se sabe agora e mais pessoas aparecendo. Sobre isso, há outro ponto que quero comentar hoje. Há um ótimo grupo de pessoas em Buffalo, Nova York, incluindo o parente de um padre católico que foi assassinado, aparentemente sob as ordens de Timothy Dolan, e porque ele estava descobrindo tráfico de crianças e outras coisas dentro da igreja. Vou chegar nisso, é como a parte 2, junto com a 1. O que aconteceu é que algumas das informações que essa testemunha que se apresentou, um dos acusados, forneceu essas informações. Ele afirma que nas últimas semanas houve reuniões entre o que é chamado de Santa Aliança, que em latim é chamada de Santa Aliança. Este é o Departamento de Assassinatos e Espionagem do Vaticano, que agora se reúne com seus equivalentes na Igreja Mormon. Não se esqueça que Charlie Kirk foi morto em Utah, em uma universidade Mormon, em Orem, Utah, e ele foi morto por um estudante Mormon. Agora, esse é equivalente ao Santa Aliança, o Bureau de Assassinatos do Vaticano. Eles são chamados de Danitas, D-A-N-I-T-A-S, e são uma associação, um grupo que remonta ao período do século XIX, quando os Mormons foram formados pela primeira vez. Ao se mudarem para o oeste, chamavam de gentil qualquer pessoa que não fosse Mormon. Eles foram acusados de expiação de sangue, ou seja, você tem que sacrificar o próprio sangue para pagar pelo pecado de não ser Mormon. E esses danitas basicamente andam por aí matando pessoas. E há toda uma história sobre isso. Até mesmo a liderança Mormon admitiu que eles ainda operam atualmente. Eu entrevistei vários sobreviventes Mormons que relataram que os danitas traficavam crianças para rituais onde eram assassinadas. Então agora é uma agência comprovada. Essa testemunha ocular diz que os danitas e a Santa Aliança estavam planejando um atentado contra alguém, certo? E o interessante sobre Charlie Kirk é que ele tinha conhecimento de muitas dessas coisas. Sabemos que ele era como o sucessor do Trump. Eles se davam muito bem e Trump é um tipo de cara que compartilha muito. Ele não guarda segredo. Há mais evidências de que Charlie Kirk sabia disso e pode ter explodido, algo que pelo menos estava na mente do Vaticano. Eles querem limpar, qual foi o termo que usei? Eles querem fazer uma faxina. Eles querem garantir que não haja pontas soltas para evitar que Trump e outros sejam considerados culpados e recebam mandados de prisão.
Porque isso é enorme geopoliticamente. Estamos falando do chefe da OTAN, estamos falando do presidente dos Estados Unidos e do Papa. Esses caras, eles não podem virar o jogo. Assim, precisam eliminar qualquer testemunha ou pessoa possivelmente incerta. E até agora, essa é a teoria de que, na verdade, o assassinato foi feito pelos danitas em associação com a Santa Aliança. E você sabe, isso é meio que a primeira parte disso, a segunda parte. É isso? Uma das figuras-chave em tudo isso é que há 3 pessoas para analisar. A Prebos, o atual Papa Pietro Perelin, ex-secretário de Estado, também indiciado e intimado como sendo um dos principais articuladores do Nono Círculo. E então, esse cardeal Timóteo Dolan, em Nova York, e agora Dolan, de acordo com esse grupo de pessoas. Em Buffalo, havia um padre chamado Joe Moreno, e em 2012, ele foi encontrado morto em seu escritório na igreja. Buraco de bala na parte de trás da cabeça dele, e após exame forense, descobriu-se que eram 2 buracos de bala, segundo a polícia. Suicídio? E a única maneira de você atirar em si mesmo, na parte de trás da cabeça, é com a mão esquerda. Mas ele tinha sofrido um ferimento de faca e não podia usar a mão esquerda. Então, essa história de suicídio é totalmente falsa. E mesmo assim, a polícia, como de costume. A polícia na igreja, todos estavam dizendo que era suicídio agora. O interessante sobre Joe Moreno é que ele havia documentado sistematicamente corrupção, tráfico de crianças e tudo o que estava acontecendo. Na diocese de Buffalo, Nova York, ele tinha uma reunião marcada com convidados. Quem? O ex-núncio papal, Cardeal Vagano. Agora, se você conhece, o Cardeal Carlo Vagano era um dos principais críticos do Vaticano. Ele acusou o Papa Francisco de estar envolvido em tráfico de crianças. Ele foi núncio papal em Washington por 6 anos, de 2011 a 2016. Depois, ele foi excomungado da Igreja Católica. Joe Moreno tinha reunião com ele na segunda, 15 de outubro, ele morreu em 13 de outubro. É disso que estou falando. O Vaticano resolve questões rapidamente. Agora, há evidências de que este cardeal Dolan, que recebeu a intimação esta semana, ele é um dos 13, ele ordenou o assassinato de Joe Moreno, esse padre em Buffalo. Obtivemos isso de uma fonte interna, uma mulher da polícia que divulgou um relatório independente sobre o caso. Em segundo lugar, o cardeal Begano, ele mesmo, em conversas, admitiu que suspeitava de Dolan. Há indícios de processos movidos contra a Igreja Católica. A diocese de Buffalo, por exemplo, enfrenta ações de falência. Ou pelo menos é o que eles afirmam, certo? Por causa de todos os processos, Dolan pessoalmente intimidou e ameaçou matar sobreviventes cara a cara, não é? Então esse cara não é apenas um capanga, mas está completamente implicado nesses assassinatos. E nós acreditamos no que aconteceu com Charlie Kirk. Então há muita névoa quando qualquer coisa que acontece, como esse assassinato do Kirk, imediatamente uma névoa é gerada por toda parte. Há centenas de teorias diferentes, lançadas como no assassinato de JFK. As pessoas olham para todos os lados, mas seguindo as provas concretas, isso vem do próprio Vaticano. E mencionei meu guarda-costas, José. Ele é originalmente do leste europeu e esteve envolvido em operações especiais como um comando, mas também esteve envolvido em a comunidade de inteligência. Ele chegou a ser conhecido de Vladimir Putin quando Putin trabalhava para a KGB na Alemanha Oriental. E ele mesmo confirma. Já se entende há muito tempo que a Santa Aliança e os danitas, os mormons, têm uma relação próxima. Porque não se esqueça, a Igreja Mórmon e a Igreja Católica são parceiras próximas. Financeiramente, a Igreja Mórmon possui 167 bilhões de dólares em ativos. Grande parte desse dinheiro vem do Banco do Vaticano, ligado à Igreja Católica, que financia a expansão chinesa nas Américas. Esse é o papel do atual Papa em ajudar a Grécia, essa engrenagem. Mas também, se você se lembra, alguns anos atrás, o Papa Francisco teve uma reunião fechada especial com todas as principais lideranças mormons, incluindo o profeta Russell Nelson e todos esses caras. Eles inauguraram um templo mormon no centro de Roma. Isso é estranho, pois ambas as igrejas viam a outra como culto pagão. Ainda assim, há construções milionárias por toda Roma.
Então, a nossa teoria é que quando a pressão recair sobre a Igreja Católica, sobre os locais do nono círculo, lembre-se que já entramos e interrompemos alguns, como em Montreal. Eles só transferiram as operações para a Igreja Mormon. Sabemos disso graças a 3 testemunhas oculares que entrevistei no meu programa, disponível no meu site Ready Free Canada. April Dudson, uma das sobreviventes, disse: quando criança, ela foi levada aos túneis sob o Templo Mormon em Salt Lake City, que o ligam à Catedral Católica, a poucos quarteirões dali. E todas essas coisas estavam acontecendo, que encontramos em cerimônias do nono círculo. E um último ponto sobre os danitas, quero mencionar que, segundo a crença mormon, o sacrifício de Cristo não foi para todos, foi apenas para os mormons. E se você não é mormon, a morte dele não te salvou. Então você precisa expiar por isso. Isso é chamado de expiação de sangue. O sangue dos inocentes precisa ser continuamente derramado para expiar o pecado humano. Então, em outras palavras, quero dizer, essa é exatamente a filosofia do nono círculo, que o sangue dos inocentes é necessário. Assim como na missa católica, acreditam que o sacrifício de Cristo é repetido constantemente pelo padre e não um evento único. Nossa expressão em inglês, de uma vez por todas, vem do único sacrifício feito por Cristo para sempre. Não, católicos e mormons não acreditam nisso. Dizem que pessoas precisam ser continuamente sacrificadas, inclusive quem ameaça a igreja. Possivelmente, como Charlie Kirk, se ele fosse um elemento imprevisível, que é, acredito, como ele estava sendo visto pelo Vaticano e pela Santa Aliança. Então, esse é meio que o passo recente do que vai acontecer a seguir. Segunda-feira, dia 15. Esse sujeito apareceu, ele é o único que respondeu à intimação, ele não se declarou, nenhum dos outros fez isso. Quando você não se declara, presume-se que você é culpado perante a lei. É um pró-confesso, e nesse ponto, um veredito de culpa e os mandados de prisão podem ser emitidos. Os mandados de confisco apreendem propriedades católicas, mormons ou de pessoas ligadas a esses crimes. Então isso vai acontecer em breve e vai ser interessante ver se mais alguém vai se manifestar agora que essa pessoa disse que vai começar a citar nomes. Também temos uma comunicação secreta com o cardeal Pietro Perlin, que foi secretário de Estado de Bergoglio. Ele ajudou a fazer aquele acordo com os chineses na Colômbia Britânica para financiar a compra da economia norte-americana pelos chineses.